Graças e paz, meus irmãos e irmãs, mais uma vez aqui para lermos um texto do qual nós já vimos, melhor dizendo, trabalhando desde segunda-feira passada até na quarta. Trabalhamos os relacionamentos da nova criação, do novo ser humano, e vimos o nosso relacionamento com Deus, depois vimos as nossas relações com os nossos irmãos, e hoje nós vamos falar do nosso relacionamento com os inimigos e também com as autoridades. Aliás, bem propício porque amanhã é dia de eleições e você tem que cumprir com a sua responsabilidade, com o seu voto. Então pense bem, vote bem, e para que a nossa cidade melhore, para que a nossa cidade possa tomar um rumo segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus já predeterminou desde antes da fundação do mundo. Então, nosso relacionamento com os nossos inimigos, Paulo vai falar aqui de maneira como nós devemos tratar os nossos inimigos. Esse é o segundo mandamento de mutualidade que ele trabalha aqui. Ele diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, pois a vingança pertence ao Senhor. Tratem bem os seus inimigos, amando-os e cuidando deles. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, de 17 a 21. Como é difícil nós, na nossa humanidade, na nossa natureza caída, nós nos relacionarmos com os nossos inimigos. Nós não queremos ver, nós não queremos manter contato, essa é a grande verdade. Só que Paulo vem e dá essa chapuletada em cada um de nós, falando que nós não devemos tornar a ninguém mal por mal, em primeiro lugar, que nós devemos, em segundo lugar, nos esforçarmos para fazer o bem perante todos os homens. Em terceiro lugar, ele diz que no que depender de nós, que depender de cada um de nós, nós termos paz com todos os homens. Em quarto lugar, para nós não vingarmos a nós mesmos, mas a ter consciência de que a vingança pertence a Deus. Ele pede para que nós tratemos bem os nossos inimigos, para que a gente ame, para que a gente cuide deles. E, em último lugar, para que a gente não se deixe vencer do mal, mas vencermos o mal com a prática do bem. Aliás, nós já falamos aqui numa das devocionais o que é viver praticando o bem. Em segundo lugar, o nosso relacionamento com as autoridades. Para explorarmos melhor o texto, vamos dividir aqui em duas partes: o mandamento e as suas razões. O mandamento: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Ah, mas eu não gosto, mas eu não quero, mas eu isso, eu mais aquilo. Gente, não interessa. A palavra de Deus ela é direta, clara, objetiva. E ela nos dá essa ordenança. Todo homem nos dá esse mandamento. Todo homem, toda mulher estejam sujeitos às autoridades superiores. O mandamento é claro e objetivo. Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores. Romanos 13, 1. Ele é um mandamento, esteja sujeito. É um imperativo, não é uma posição para o cristão, mas é uma ordem divina. Existe uma exceção na Bíblia, quando a autoridade se opõe à pregação do Evangelho. Somente essa é a exceção. Do resto, a palavra é clara. É um imperativo, não é uma opção para nós cristãos. Nós temos que estar sujeitos à autoridade. Estarmos sujeitos à autoridade. Segundo lugar, ele é um mandamento para todos. Todo homem, ou toda a alma, psique aqui, é um hebraísmo aplicado aqui a qualquer pessoa, a todas as pessoas viventes.
Ninguém vive sem estar sob a autoridade de um governante ou dentro de um Estado de direito. Terceiro lugar, ele é um mandamento incondicional. A expressão autoridades superiores não faz qualquer distinção entre os bons ou os maus governantes. Não importa o regime de governo, todos devem respeitar a autoridade constituída. Como isso é difícil de engolir, como isso é difícil de crer até, mas a palavra de Deus é muito clara, muito objetiva. Todo homem que esteja sujeito a autoridades superiores. Nós devemos fazer o quê? Orar, logicamente que orar, por exemplo, pelas eleições de amanhã, que Deus abençoe todos aqueles que estão concorrendo a vereadores, candidatos a prefeitos, a vereadores, para que entre os melhores, entre aqueles mais preparados, aqueles mais preocupados com o nosso povo, principalmente o povo mais pobre, aqueles que têm uma história de ajuda, uma história de envolvimento social, uma história de luta por uma causa, né? Então isso é muito interessante. Assim a gente deve proceder nas nossas eleições. Em segundo lugar, eu falei que nós tínhamos duas divisões aqui, o mandamento e suas razões. Em segundo lugar, as razões para se obedecer ao mandamento. 5 razões porque devemos nos submeter às autoridades, porque toda autoridade procede de Deus. Segundo lugar, quem se opõe à autoridade opõe-se a Deus. A autoridade é constituída para o benefício do homem. Terceiro lugar. Quarto lugar, por dever de consciência. E quinto lugar, pela obrigação de pagar tributos. Então, nesse sentido, meus irmãos e irmãs, nós precisamos entender essas razões. Elas são claras demais, né? Toda autoridade procede de Deus. Quem se opõe à autoridade se opõe a Deus. A autoridade é constituída para benefício do homem e não para o seu malefício, por dever de consciência e por obrigação de pagar tributos. Na segunda-feira, nós iremos falar sobre o nosso relacionamento com a lei e o nosso relacionamento com o tempo. As duas últimas partes do capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos. Eu queria mais uma vez lembrar você que amanhã é o nosso dia de eleições municipais, onde escolheremos nossos candidatos a vereadores, os nossos vereadores e também prefeito. Queria pedir que, em primeiro lugar, você ore. Ore a Deus, busque a Deus e peça para Deus para que Ele possa nos dar inteligência, sabedoria, discernimento, acima de tudo espiritual, para que nós, nas nossas escolhas, nós possamos escolher aqueles que têm essas características que há pouco eu disse. Alguém que esteja envolvido com uma causa, alguém preparado para trabalhar com as leis, que vão fazer as leis, que vão administrar o executivo, que vão fiscalizar o executivo, que o executivo também seja uma pessoa voltada para a parte mais pobre da sociedade, da nossa cidade, e que Deus abençoe, que Deus faça, acima de qualquer coisa, a vontade dele expressa nas eleições desse domingo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja a cidade, que não haja nenhum tipo de constrangimento, que não haja nenhum problema com a polícia e que nós possamos, nos nossos horários, os mais antigos, como eu, idosos, votar das 7 às 10, né? E é o melhor horário, e levar a sua caneta, levar o seu documento, votar conscientemente. Eu espero que você faça isso em nome de Jesus e cumpra com a sua responsabilidade civil, cumpra com a sua responsabilidade também cristã, com a sua cidadania cristã, ok? Que Deus te abençoe, que nos abençoe a todos
e que nós possamos votar da melhor maneira possível, ok? Deus te abençoe, que Deus te guarde e até amanhã. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos pedir pelas eleições municipais da nossa cidade, de todas as cidades e municípios do nosso Brasil. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, na sua extrema bondade, misericórdia, graça, mas também no seu querer e na sua vontade soberana, que já planejou tudo desde antes da fundação do mundo, nós confiamos, Pai, que aqueles que entrarão serão os melhores para a nossa população. Que o Senhor trabalhe o coração, a mente, a sabedoria, dando-nos sabedoria e discernimento espiritual, para que possamos votar da melhor maneira possível. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça acima de qualquer coisa. Abençoe, Pai, os candidatos a vereadores, os candidatos a prefeito, e que o Senhor possa escolher aquele que vai governar a nossa cidade e aqueles que vão nos representar na Câmara Municipal. Nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, pedimos a tua bênção e a tua graça acima de qualquer coisa. Pedimos também que, pelos preparativos para voltarmos aos nossos cultos presenciais, às 9h30 da manhã e às 19 horas, no próximo dia 22, no domingo, que o Senhor também nos ajude para que tudo esteja certo, para que nós possamos voltar em segurança. Ajuda-nos, Pai, e dá-nos da tua palavra, dá-nos do teu amor, do teu encorajamento sempre. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e lembre-se sempre, vote certo, vote bem.